Gostaria de convidá-los ao segundo livro de Samuel, capítulo de número 11 e os versículos 6 a 13. Enquanto você procura, um abraço para todos os irmãos da congregação em Vila Raul, povo abençoado, congregação esta na qual, como já dito, representamos o pastor da igreja, o nosso pastor Arnaldo Tavares. Queridos, segundo Samuel, capítulo 11, versículos 6 a 13, é um texto conhecido e eu quero trazer ao coração dos irmãos algo da parte de Deus, fundamentado nesse texto. Capítulo 11, versículos 6 a 13, diz assim: Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cara ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E o versículo 13, meus amados, diz assim: E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Porém, não desceu à sua casa. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que estão perto ou longe, eu quero, como já disse, trazer da parte de Deus uma palavra ao seu coração. O texto que li com vocês é um texto que está no contexto de um dos momentos mais vergonhosos registrados na Bíblia. Está no contexto de um acontecimento que, se a Bíblia fosse forjada por homens unicamente para mostrar a glória de homens, esse texto seria retirado, seria extraído da Bíblia. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, mas para mostrar a grandeza de Deus, ela não deixa passar também os baixos da vida dos homens de Deus. No capítulo de número 11, nós vemos a história do adultério de Davi. Os irmãos sabem que Davi é o rei de Israel, chamado pelo próprio Deus como homem segundo o seu coração. Davi é um homem cuja história nos inspira, nos encanta, nos deixa empolgados, porque é um homem retirado do meio das ovelhas e posto por Deus para ser rei e comandar Israel em uma expansão sem igual. Em um momento em que Israel ganha relevância em todo o território do Oriente Médio, se tornando um país respeitado. Israel, que já estava acostumado desde que entrara na terra de Canaã a viver altos e baixos, ora como servos, ora como povo independente, mas nunca como um povo respeitado. Entretanto, quando Deus
levanta Davi, depois de um reinado conturbado de Saul. Deus dá paz, e quando guerra há, Israel vence, porque Davi, liderando aquele povo, tem a graça e o poder de Deus sobre si. Entretanto, meus irmãos, o capítulo 11 de 2 Samuel é uma prova clara de que homens que estão próximos de Deus, se não vigiarem, também podem cair. Embora o capítulo trate do erro de Davi, do adultério de Davi com Betseba, essa mensagem que trago ao coração dos irmãos, ela pretende focar na atitude de Urias. Urias, o esposo legítimo de Betseba. Irmãos, Urias, ele era um guerreiro nobre, ele era um homem de grande envergadura. Os irmãos conhecem, sabem que dentro do universo militar existem hierarquias, existem níveis de atuação, existem soldados de patentes diferentes, e naturalmente aqueles que estão nas mais altas patentes, eles gozam de privilégios, eles gozam de espaços que os soldados que estão nas patentes mais baixas ainda não usufruem. E se a gente imaginar Urias como um soldado de grande patente, nós imaginamos um homem honrado, um homem de grande experiência, um soldado valente, um daqueles que Davi podia contar, um fiel do seu exército. Entretanto, quando Davi pecou com Betseba e queria forjar a gravidez de Betseba como sendo do seu próprio marido, ele mandou chamar Urias do campo de batalha, o que já pareceu estranho, meus irmãos, porque a guerra estava em um ponto de efervescência. O que já pareceu estranho, porque Urias era um guerreiro importante, era junto com o general Joabe um estrategista, era alguém que era preciso estar no campo de batalha para pensar a guerra, porque uma guerra não se faz apenas com a força física, uma guerra não se faz apenas com a espada do guerreiro da ponta, a guerra também se faz com o cérebro de quem pensa, a guerra também se faz com a experiência e a estratégia de quem está na cabeça do exército. E Urias era um homem desta envergadura. Então o chamado de Davi certamente já pareceu estranho, porque a guerra precisava de Urias. Então Davi manda, diz a Bíblia, uma carta para Joabe, e Joabe lê a carta, certamente acha estranho o pedido de Davi, mas atende, afinal era o rei. E é aqui, meus irmãos, que eu quero começar a trazer esta palavra ao seu coração, porque o tema da mensagem é aprendendo com Urias o heteu. Urias, ele teve 3 atitudes ou 3 posições na sua fala que nos ensinam muito como crentes que somos. Quando Davi mandou chamar Urias, a intenção era que ele fosse até a sua casa, tivesse a intimidade com a sua esposa, e a gravidez, que já era de conhecimento de Davi, fosse para a sociedade de Jerusalém, atribuída ao marido. Ou seja, Davi queria camuflar, queria abafar, queria esconder a situação. E a Bíblia, meus irmãos, ela é muito clara que aquele que esconde, aquele que não confessa, aquele que guarda, aquele que não põe as suas falhas à baila para ser julgado, para ser analisada por aquelas pessoas que Deus colocou sobre nós, essas pessoas não prosperam. Mas vamos lá, quando Davi chamou Urias, ele veio, porque era o rei chamando, e quando Davi recebeu Urias, a ordem de Davi foi direta: desce, vai à tua casa. Versículo 8: lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Então o rei
não só chamou ele da guerra, o mandou ir para a casa da sua esposa e ainda mandou iguaria, um presente, um banquete para a casa de Urias. Davi, portanto, estava se utilizando do seu poder para camuflar a situação real do seu pecado, mas não contava Davi com a grande ética, a posição fiel de soldado fiel de Urias. Urias, meus irmãos, ele deu uma resposta seguida de 3 aspectos que vão nos ensinar muita coisa. No versículo de número 10, versículo de número 11, ele vai dizer assim: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Glória a Deus. Essa resposta, esta primeira parte da resposta de Urias a Davi, quando este o envia para a sua casa para se deleitar com a sua esposa, demonstra algo que Urias tinha e que todos nós, enquanto crentes, precisamos ter. Eu colocaria isso como sensibilidade espiritual. Os irmãos sabem que durante o reinado de Davi, o templo de Israel ainda não existia. Quem construiu o templo de Israel foi Salomão, filho de Davi. Então a arca da aliança ainda habitava em tendas, e quando o povo de Israel estava ameaçado por povos vizinhos na guerra, a arca da aliança também se colocava em ameaça, era posta em ameaça. Então quando Urias responde a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, ele está demonstrando que ele estava concentrado na importância daquele símbolo espiritual, e que a ausência dele na guerra poderia ser uma irresponsabilidade para com a arca da aliança. Em outras palavras, ele estava dizendo: como é que eu posso, Senhor, estar usufruindo de uma noite de intimidade com a minha esposa, enquanto a arca está sob ameaça, está em tendas? A arca de Israel e Judá estar em tendas. Isso fala de sensibilidade espiritual, algo, meus irmãos, que parece estar faltando na nossa geração. A gente tem vivenciado uma era que as pessoas colocam tudo em primeiro lugar, menos aquilo que diz respeito às coisas de Deus, os prazeres da carne, aleluia, as aparências, o entretenimento, tudo aquilo que gera satisfação imediata, parece estar na mente desta geração em uma posição de destaque no coração, quando as coisas de Deus parecem estar sendo ignoradas. Urias nos ensina com esta resposta que ele colocava a presença de Deus em primeiro lugar. Como poderia eu estar em casa usufruindo com a minha esposa, enquanto a arca de Judá e de Israel está em tendas? Ou seja, ele sabia que o seu papel era naquele momento proteger, e que ele não precisava daquele usufruto naquele momento. Isso nos ensina, meus irmãos, que tem hora que precisamos negar o prazer que o mundo nos oferece, tem hora que precisamos negar as ofertas de bem-estar que, do ponto de vista social, nós merecemos, mas numa perspectiva espiritual existem prioridades. Tem muita gente aperreado, vivendo uma vida sem paz, porque trabalha, estuda, o que não é ruim se analisado de maneira contextualizada, mas de uma maneira crua, fazer somente aquilo que visa um bem-estar futuro, sem viver o presente espiritual, não é viver de maneira correta. Por quê? Porque a vida é muito frágil e ela pode ser perdida a qualquer momento, e se perdermos a vida em termos tanto planejado futuro e sem vivido o presente, como será a nossa prestação de contas com Deus? Aleluia. Então, a primeira coisa que Urias nos ensina é que precisamos ter sensibilidade espiritual. Crente, você meu irmão que está me ouvindo e me vendo, como anda a sua sensibilidade espiritual?
Como anda a sua capacidade de dizer não para algumas coisas que vão te beneficiar, para dizer sim àquilo que vai beneficiar o reino? Como anda a tua e a minha capacidade de se debruçar na vontade de Deus, de se entregar ao Senhor, de modo que a gente perca no sentido pessoal do termo, mas ganhe no sentido de reino. Isso significa dizer que a sensibilidade espiritual não existe sem sacrifícios. Tem muita gente que quer viver uma vida com Deus sem nada, sem abrir mão de nada, sem ter nenhum tipo de capacidade de se sacrificar. Essa é a geração que parece que só vai para a igreja quando dá para ir. É aquela geração que, infelizmente, eu digo isso com o coração doído, uma geração que troca as coisas de Deus por qualquer coisa, que deixa a comunhão com a igreja, a comunhão com o Cristo da igreja, por qualquer tipo de oferta externa. Meus irmãos, aleluia, o que Davi ofereceu a Urias, ele tinha direito, a mulher era dele, a casa era dele, mas para Urias naquele momento era mais importante se preocupar com a proteção do símbolo espiritual do povo do que o seu próprio bem-estar. Tem horas, meus irmãos, que a gente precisa fazer este balanço. Tem gente que não quer abrir mão de nada pelo reino, mas para servir a Deus, para ter uma sensibilidade espiritual apurada, é preciso abrir mão de muitas coisas. Aleluia, glória a Deus. Sensibilidade espiritual, conhecimento e espiritualidade, tudo isso é necessário para uma vida genuína. Enquanto a arca já tinha sido capturada na época de Eli, e o povo percebeu quão fragilizados ficavam sem aquele símbolo da presença de Deus, então o povo de Israel, Davi e seus valentes, e no caso desta mensagem Urias, sabia da importância de proteger aquele símbolo. Qual é a importância da presença de Deus para você? Qual é a importância da presença de Deus para mim? Qual a importância da espiritualidade? Glória a Deus, é tempo de sermos mais espirituais. Por quê? Porque estamos sendo invadidos, porque estamos sendo pressionados por um materialismo nunca antes visto nessas últimas décadas. Uma visão de que o crente deve ser um crente próspero sempre, uma visão de que o crente tem que ser sempre dono, proprietário, rico. Muitos pregam esse evangelho e parece que essa mensagem tem entrado na mente de muitos que se sentem inferiores porque não tem aquele nível de prosperidade econômica que o outro tem. Aí acredita que não tem a presença de Deus. Mas, meus irmãos, a genuína presença de Deus independe disso. A genuína presença de Deus é resultado da sensibilidade espiritual do crente. Se ele é rico, pobre, feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, branco ou negro, amarelo, não importa. A sensibilidade espiritual dele é o que vai lhe garantir essa aproximação. Entretanto, repito o que já disse, só é possível ter esta sensibilidade se você for capaz de fazer sacrifícios por ela, como Urias fez. Urias, irmãos, ele queria, era a esposa dele, ele estava há muito tempo na guerra. Como ele queria uma noite com a sua mulher. Entretanto, a presença de Deus era superior e mais importante. E se você acredita, onde você estiver, diga um amém. Aleluia, glória a Deus. Aprendendo com Urias. Primeiro,
aprendemos que é preciso ter sensibilidade espiritual. Segundo, a Bíblia diz, no versículo de número 11, que a resposta de Urias também inclui: os servos do Senhor estão acampados ao ar livre. O que essa resposta significa? Escute. Urias sabia que os seus companheiros ficaram na guerra, e quem está na guerra pode matar e pode morrer. Quem está na guerra pode deflagrar um golpe, como pode receber também um golpe. E na guerra, ele sabia que os seus amigos estavam em risco. E a reflexão dele foi: como pode eu estar aqui, usufruindo do deleite conjugal, enquanto meus amigos estão na guerra? Presbítero Lineker, o que isso significa? Isso fala, meus irmãos, de sensibilidade fraternal. O primeiro tipo de ensino que Urias, o heteu, nos dá é sensibilidade espiritual. O segundo ensino, sensibilidade fraternal. Urias sabia que era imoral da parte dele usufruir do seu descanso enquanto os seus pares sofrem na guerra. Meus irmãos, sensibilidade fraternal. A fraternidade é o que nos caracteriza como igreja. Tanto é que nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, irmãos em Cristo. A Bíblia, ela dá tanta importância à fraternidade que está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade familiar, a unidade cristã, é o que fortalece a mensagem do Evangelho. Aonde há divisão, não há presença de Deus. Aonde há fraternidade, o nome de Deus é glorificado. Aonde há divisão, a terra se abre. E no caso de Dotan, Coré, literalmente. Por quê? Porque Deus não gosta de divisão. Quando Urias falou da importância de se preocupar com os seus pares, e isso implícito na resposta que ele dá, ele estava demonstrando que a vida dele não era mais importante que a dos outros, que eles estavam lá como uma equipe, como um grupo, como uma unidade, como um exército, e ele não podia ter mais do que os seus pares. Ele não poderia, em sã consciência, usufruir de um prazer que aos seus olhos era ilegítimo, quando os seus pares estavam em guerra. Sensibilidade fraternal. Urias nos ensina que precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Eu sempre, quando prego na congregação onde represento o meu pastor, que imagino como é uma pessoa abençoada, com a sua geladeira cheia, abençoado também no que se refere à sua casa, ao seu carro, prosperidade profissional. Imagino como esse crente não consegue ter nenhum tipo de preocupação muitas vezes com seu vizinho, também crente, que passa por uma situação difícil, que perdeu o emprego. Como existem pessoas que vivem como se apenas as suas vidas se importassem. Como existem pessoas que vivem sem nenhum tipo de sensibilidade para com quem está passando por uma situação difícil. Pessoas que não têm essa sensibilidade é porque não conseguem ver
os demais como irmãos, genuinamente. E não ver os demais como irmãos, genuinamente, é um ponto que enfraquece a profusão do evangelho através da vida daquele crente. Por quê? Porque o que demonstra Cristo em nós não é o que falamos, mas o que fazemos. O que demonstra Cristo em nós não é o que escrevemos, mas é a maneira com a qual nós agimos. Ao dizer, os servos do Senhor estão acampados ao ar livre, ele estava demonstrando que se preocupava com seus irmãos e que precisava estar com eles e não deveria estar ali naquele momento, usufruindo ou sendo oferecido a ele este usufruto de prazer. Sabe o que eu te digo, meu irmão? Devemos nos preocupar com os nossos amados irmãos. Precisamos fazer algo por quem padece, porque se nós hoje estamos bem, um dia já não estivemos, ou podemos viver dias no futuro em que não estaremos. E se a gente estender a mão, demonstrando sensibilidade fraternal hoje, alguém poderá estender a mão, demonstrando sensibilidade também para nós. A mão, como já canta o poeta Sérgio Lopes, a mão que nós ajudarmos a se erguer hoje, pode ser a mão usada para nos erguer amanhã. Sensibilidade fraternal, meus irmãos, estamos precisando. Precisamos ajudar pessoas, precisamos viver um evangelho para além das palavras, precisamos amar com um amor mais expansivo, porque palavras não bastam, palavras não são suficientes quando do outro lado existe alguém precisando. E a gente vê a sensibilidade de Urias, repito, quando ele se preocupa com os seus pares. Se ele fosse egoísta, como tem sido egoísta esta geração, ele entraria para o gozo da sua casa, passaria a noite e não se importaria, nem traria à sua memória que os seus pares estavam dormindo em tendas, na poeira, no frio e no calor durante o dia, no campo de batalha. Mas ele se preocupou com os seus pares. Devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Então faça o que estiver ao seu alcance por aquela pessoa que você sabe que está precisando do seu socorro. E o terceiro e último ponto desta mensagem, terceira e última lição que o soldado Urias, que o guerreiro Urias nos traz. A primeira, sensibilidade espiritual. A segunda, sensibilidade fraternal. E a terceira é saber que mesmo quando a ordem vem de um superior, quando ela contradiz aquilo que Deus nos ensina, ela deve ser com reverência e com ainda assim respeito confrontada. Ele disse assim: tão certo como vives o Senhor e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias estava demonstrando que a vontade de Deus é superior à vontade do homem. Ele sabia que a desonra que lhe aguardava era grande. Ele sabia que o risco de uma punição por desobedecer Davi era grande, mas ele sabia também que havia algo que é certo a se fazer, que existe algo que deve ser feito. E o que era que deveria ser feito? Ele deveria se preocupar com a tenda da Arca da Aliança e também com os seus pares. Então, quando se tem o que é certo a fazer, as ofertas para fugir disso não têm valor. Quando se sabe o que deve fazer, as tentações não têm valor. E isso aqui, meus irmãos, a gente muito pode aplicar à nossa vida cotidiana. Você sabe o que é certo, mas muitas vezes você trabalha em um ambiente que alguém tenta te induzir a fazer o que não deve. Ei, cuidado!
toma cuidado, porque lá na frente, quando a bomba explodir, aquele que te ordenou fazer o que é errado não vai se responsabilizar e você terá que responder. Por isso, vale a pena dizer não para uma proposta errada, vale a pena dizer não para uma oferta aparentemente boa, mas que traz no fundo uma tragédia anunciada. Urias sabia que era melhor correr o risco de morrer por mão de Davi ali por desobediência, do que entrar para a história como homem desonrado, egoísta e sem senso de fraternidade. Glória a Deus. Desobedecer o homem para ser fiel a Deus. Muitas vezes nós somos procurados para ofertas mundanas que aparentemente vão nos fazer bem. Pessoas de poder que te oferecem caminhos que vão te trazer algum tipo de proveito, mas que para você trilhar por esse caminho, você vai precisar fazer algo que vai machucar a vontade de Deus na tua vida e vai machucar a tua honra. Pesa isso, meu irmão, que vale mais: manter a tua fidelidade a Deus e a tua honra, ou ter um proveito ilegítimo que lá na frente pode se transformar em um grande problema para a tua vida? Urias sabia disso e teve coragem de dizer não. Você tem coragem de dizer não? Você tem coragem de dizer não? Dizer não para alguém que está abaixo de você é fácil. Dizer não para quem está no mesmo nível não é tão fácil, mas é possível. Agora, dizer não a quem está em cima, meu irmão, é ter coragem. Repito, dizer não a quem está embaixo é fácil. Dizer não a quem está no mesmo nível não é difícil. Agora, dizer não a quem está em cima tem que ter coragem. E quando Davi, Michel, disse não, quando Urias disse não a Davi, ele sabia que dali para frente muita coisa poderia acontecer. E de fato aconteceu. Aleluia. Aconteceu. Davi sabia que não poderia enganar Urias. Apelou agora para o seu poder e para a cumplicidade de Joabe. Cumplicidade. Infelizmente, existem pessoas que se colocam como cúmplices do pecado do outro. Joabe não teve a mesma coragem que Urias. Urias disse não a Davi. Joabe poderia ter dito lá na ponta, mas não disse. Ele fez o que o rei mandou. Colocou um soldado honrado, colocou um soldado de experiência, que desembainhava bem a espada, um soldado de alta patente, para guerrear na ponta contra os amonitas. E o que aconteceu? Ele morreu. E o que aconteceu? Ele foi facilmente atingido pelos inimigos, porque o soldado que está na frente é o soldado que está mais vulnerável. E assim aconteceu. Morreu Urias no campo de batalha, como um soldado raso, em uma posição que não lhe pertencia, mas diante de Deus, gigante, diante de Deus, fiel, diante dos seus pares, honrado. Sabe por quê? Porque ele sabia que a honra de ser fiel é maior do que o prazer do benefício imediato. E eu já quero caminhar para a conclusão com a seguinte reflexão: Deus, Ele sempre nos observa até onde somos capazes de ir por aquilo que vivemos. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas existem pouquíssimas que são capazes de ir até a última consequência para serem fiéis a esse Deus. Glória a Deus. Hoje mesmo eu lia a segunda carta
do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele dizia ao jovem pastor, capítulo de número 2, versículo de número 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ei, você é soldado de Cristo, você foi chamado por Cristo, foi Ele quem te alistou. Então não vende a tua honra, não abre mão da grandeza da tua patente, não abre mão da espiritualidade, não abre mão da fraternidade, não se vende. Diga não a quem tenta te seduzir ao pecado. Sabe por quê? Porque no fundo, quem militar mal não recebe coroa, mas quem militar bem, quem for fiel a quem o alistou, será coroado, como Paulo foi, como Moisés foi, aleluia, como Abraão foi. Você será também, e eu, se formos fiéis até o fim. Então não deixe, não perca a sua sensibilidade espiritual, não venda nada que faça a sua espiritualidade ser perdida. Não deixe de pensar nos seus irmãos, não seja egoísta. Não devemos viver um evangelho egoísta. E por fim, diga não a quem tenta te induzir ao erro, diga não ao pecado, diga não ao embaraço. Faça como Urias, morreu, mas morreu gigante perante Deus. Para Davi foi um soldado grande, desonrado, e certamente Deus sobre Davi cobrou pela vida de Urias. Os irmãos conhecem a história, mas para os seus pares e para Deus acima de tudo, Urias foi um gigante. Seja um gigante, aleluia. Não se venda, não negocie a sua espiritualidade, não negocie a sua fé, não abra mão dos seus valores. Hoje tem tanta gente, em nome de Deus, e eu ponho aspas entre isso, dizendo que tudo pode, que dá para ser crente e fazer isso e aquilo. Não, a Bíblia diz que a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus precisa ser percebida. Nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Não acreditem em um evangelho que flexibiliza os valores do Altíssimo. Não acreditem no evangelho que flexibilize os valores da Bíblia. Eu sei, existem costumes que se modificam de país para país e de região dentro de um país, mas os valores eternos da Bíblia são inegociáveis. Estes não podem ser flexibilizados. Então diga não e seja gigante. Faça o nome de Deus aparecer na tua vida, sendo fiel ao que Ele tem te ensinado. E eu encerro dizendo: Urias o Heteu nos ensinou, aprendamos com ele. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.